Olá, boa tarde. Meu nome é Henrique Arias. Eu sou professor do Instituto Politécnico da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E neste vídeo eu vou apresentar como obter experimentalmente a curva de flexão de uma viga engastada e a partir dessa curva obter um módulo de elasticidade, certo? Eh, Nesta imagem estou mostrando a viga que a gente vai analisar. Essa viga está presa por um extremo numa mesa, né, por um grampo. Ela vai estar presa, fixa nesta extremidade. E no outro extremo da viga a gente aplica uma carga. Ok? Essa carga está sendo aplicada utilizando-se uma linha que vai nos ajudar a reconhecer a vertical. E no final dessa linha a gente pendura várias massas que a gente sabe os valores. Ok? Então, por ação dessa carga, a viga vai ficar deformada, vai ficar flexionada. E a gente quer encontrar esses valores de flexão, de deformação da viga ao longo de cada ponto da viga. Para obter esses pontos da curva elástica, nós vamos utilizar uma câmera. Essa câmera precisa de um tripé. Esse tripé é importante porque a gente precisa orientar bem a câmera para que ela esteja paralela ao plano de flexão da viga. Então o tripé tem certos níveis que ajudam a gente orientar a câmera e ela seja paralela a este plano onde a viga é flexionada. Ok? Então basicamente essa aqui é a montagem e como que a gente vai obter as imagens para análise da deformação da viga, né? O que eu queria ressaltar aqui, salientar, é que essa curva de flexão, né, os valores de deformação da viga devido a esse peso, são muito pequenos. A gente, é muito difícil a gente medir esses valores diretamente, porque a gente não sabe de onde que a gente começa e para onde que termina a nova posição da viga, né? Esses valores de deformação são muito pequenos e é muito difícil medir eles com precisão de forma direta. Nossa proposta é realizar análise de imagens e explorar um software muito conhecido no ensino de matemática, que é o GeoGebra, para obter experimentalmente esses valores de deformação e obter a curva elástica e o módulo de Young deste material. Ok? Então, tendo obtido as imagens, a gente vai ter um resultado como este aqui. Essa aqui é uma imagem obtida com um experimento. Aqui do lado direito estou mostrando alguns valores importantes, como a massa da viga, né, a massa da barra. Esse M5 é o valor da massa que está sendo colocado nesta foto aqui embaixo. A gente colocou um peso de 383 gramas, certo? Aplicado no final desta linha vertical aqui. O comprimento L é o comprimento da viga que está suspenso, certo? Fora da mesa. O comprimento L0 é o comprimento todo da viga, onde a gente considera também esse pedaço da viga que está preso pelo grampo. Agora, esse valor A é um comprimento que tem a ver com a seção transversal da viga. No nosso caso, esta viga tem uma seção transversal quadrada e esse A é o lado do quadrado da seção transversal, que no nosso caso é 4,8 milímetros. Tá? É uma seção transversal bem pequena. Ok, então tendo montado o experimento, tendo obtido as imagens, agora eu vou explicar para vocês como obter esses valores de deformação da viga para cada ponto ao longo dela. Para isso vamos utilizar o software GeoGebra.
O GeoGebra é este software aqui que vocês estão vendo na tela agora. Ele é muito utilizado para o ensino de matemática, de geometria e de álgebra em geral. Tá? Então, para o ensino médio ou os primeiros anos da graduação, ele é muito útil. Okay? É muito prático, é bem dinâmico. Mas nós vamos explorar o GeoGebra agora para obter esses pontos experimentais da curva elástica do nosso material. Para isso, vamos a importar a imagem que a gente fez, a gente tirou da deformação da viga. E vamos tratar essa imagem, vamos calibrar ela utilizando o GeoGebra. Então, essa aqui é a imagem que a gente colocou no GeoGebra. E a gente consegue esticar ela, né? Aumentar ou diminuir o tamanho e também girar. Então, nossa primeira tarefa é calibrar essa imagem de tal maneira que este comprimento da viga coincida com o valor 30,1 centímetros, que é o que é a medida experimental que a gente sabe que esta viga tem. Esse comprimento para fora da viga suspensa é 30,1 centímetros. Nós também precisamos, além dessa calibração, colocar a origem do sistema coordenado neste ponto onde a viga está presa, aqui, no ponto do grampo. E também precisamos fazer com que esta linha onde o peso é aplicado coincida com a vertical. Eu girei a imagem exatamente para forçar isso, né? Que esta linha nem sempre está orientada com a vertical, então a gente precisa fazer de algum modo que ela fique bem na vertical. Eu vou mostrar para vocês como fazer toda essa calibração aqui. Então, primeiro, com o botão direito do mouse, a gente vai em propriedades da imagem. E aqui na opção cor, a gente vai aumentar a transparência dela. Ok? Então vocês veem que ela fica meio translúcida. E a gente consegue mexer ela de tal maneira que nosso primeiro ponto seja satisfeito, ou seja, que o início da viga coincida com a origem do sistema coordenado. Agora, o que a gente precisa fazer é que toda esta viga, né, todo este comprimento dela, coincida com 30,1 centímetros, que é o que a gente sabe deste comprimento todo. A gente mediu, sabe que esse comprimento é 30,1 centímetros, então esse ponto tem que coincidir com 30,1 aqui. Para ajudar nessa calibração, eu vou colocar aqui uma linha vertical, x igual 30,1. Essa linha aqui eu vou colocar ela em vermelho, para que vocês notem melhor onde que ela está. Então a gente precisa esticar a imagem de tal maneira que a viga ocupe todo esse espaço entre a origem e chegue a encostar nesta linha vertical 30,1, certo? Então esse aqui é um procedimento manual, é um pouco impreciso, mas mais ou menos assim a gente já percebe que está bem, né? Ou seja, um ponto está na origem e outro extremo está encostando em 30,1, que é o que a gente sabe, que é o comprimento da viga, ok? Então nossas unidades por escolha é 30,1 centímetros, quero dizer, ou seja, as unidades são centímetros aqui, ok? Agora eu queria explicar para vocês a importância desta linha vertical aqui. A gente utilizou uma corda, essa corda ela indica a linha da gravidade, né, a vertical, e a gente pode ver que ela está mais ou menos paralela com esta vertical, então a gente tem mais ou menos certeza de que nossa orientação dos eixos é correta. Tá? Só que para ter mais certeza, a gente vai
utilizar uma outra linha vertical, né? A gente mais ou menos espera que esta linha da corda está entre 29 e 30. Então eu vou colocar aqui uma outra linha vertical, 29,5. Acho que 29,6 é melhor. Então aí a gente pode ver que sim, que a corda está bem alinhada com a vertical. Talvez a gente possa melhorar um pouco, mexer um pouco mais, mas está bem alinhada, né? A gente percebe isso aqui. Ok? Então, desta maneira, a gente já tem certeza que toda a calibração foi feita. Então, a origem coincide com a origem da barra, o outro extremo está em 30,1, que é o comprimento todo da barra, e a vertical, né, indicada pela corda, ela coincide com uma vertical que a gente traçou no GeoGebra, então nossa orientação dos eixos está bem feita. Ok? Então aqui agora, tendo feito essa calibração, a gente percebe nitidamente que a viga se deformou para baixo, né? Ou seja, está para baixo desta linha horizontal aqui, certo? Então, o que vamos fazer agora é marcar os pontos da curva de deformação, que seriam esses pontos ao longo desta viga. Para isso, a gente utiliza aqui este botão do GeoGebra no canto superior esquerdo. A gente marca a origem, que seria o primeiro ponto. E a gente vai marcando outros pontos aqui ao longo da viga, certo? Só que vocês veem que esse procedimento é muito impreciso se a gente faz desta forma, né? Eu recomendo, na verdade, como os valores de deformação são pequenos, a gente precisa ter o máximo cuidado possível para evitar erros e diminuir incertezas. Então a gente pode, por exemplo, para ter certeza na marcação dos pontos, voltar às propriedades da imagem e fazer com que ela já não seja tão transparente. Fica mais nítida a imagem, então a gente agora tem mais clareza onde que estão os pontos da viga, certo? Depois disso a gente pode fazer um zoom e utilizando a tecla Ctrl e o mouse podemos ir mexendo na imagem sem que ela fique descalibrada. Aqui dá para ver a parte superior da viga e a parte inferior, então a gente pode marcar com mais segurança quais que são os pontos de cima e de baixo. Tá? Então é somente fazer um zoom e com a opção ponto do GeoGebra podemos ir marcando aqui os pontos em cima da viga, certo? Então estes pontos são os pontos onde a gente está sabendo quais que são os valores x e y da viga. E do lado esquerdo, aqui na janela de álgebra do GeoGebra, ele indica os valores de x e y, as coordenadas x e y de cada um desses pontos. Então a gente está tendo os valores de deformação, né, de cada ponto da viga. Estes seriam os valores experimentais da curva elástica. A gente pode pedir para o GeoGebra aumentar a precisão para 5 casas decimais. E a gente tem então desta forma os valores experimentais da deformação da viga. Ok? Então é somente ir marcando. E com o botão Ctrl e o botão direito do mouse, a gente pode ir se deslocando para a direita e ir marcando todos os pontos do lado superior da viga. Neste caso escolhi fazer o lado de cima. Ok?
Bem, aqui já temos todos os pontos marcados, certo? Temos a viga, as duas linhas verticais, né? E esses pontos que aparecem todos em preto são os pontos experimentais da curva elástica. Se a gente faz um zoom, a gente pode apreciar melhor esses pontos, né? São os pontos de cima da viga. E agora eu vou explicar para vocês como exportar, digamos, esses pontos experimentais para fazer uma análise deles. Então, como o GeoGebra aqui, esse botão que aparece aqui, que parece um ângulo, a gente pode dar clique e vai aparecer a opção lista aqui embaixo. A gente dá clique aqui e depois, tendo essa opção lista já escolhida, a gente pode selecionar todos os pontos da curva elástica, da forma que estou fazendo aqui. Ele gerou então a lista L1, que está aqui na janela de álgebra. São todos os pontos da curva elástica. Só que eu vou separar as coordenadas x desses pontos das coordenadas y, porque ele coloca x e y de cada ponto. Eu vou pedir para ele separar, então vou botar coordenada x, vou botar aqui. E vai ser simplesmente x de L1. Então, x em preto é a opção que pega a coordenada x de um ponto. Como estou colocando uma lista L1 aqui, esse aqui vai gerar uma lista com todas as coordenadas x da lista 1. Ok? Então, coordenada x é uma nova lista que possui somente os valores x da lista L1. A gente pode fazer o mesmo para pegar os valores y. Eu vou botar simplesmente y de L1. Y em negrito, né? São as coordenadas y de um ponto. Como estou colocando y de L1, ele vai tirar os valores y de todos os pontos que compõem a lista L1. E a gente tem todos os valores x, todos os valores y desses pontos. Bem, então a gente tem a lista de pontos e a lista das coordenadas x e a lista das coordenadas y. E agora eu vou colocar isso numa tabela, numa planilha. Aqui o GeoGebra, em exibir, a gente consegue carregar uma planilha. E a gente consegue então, com a opção mover do mouse aqui, a seta do mouse, a gente seleciona a coordenada x e move ela para a primeira linha da planilha. Então aqui já aparecem os valores x dos pontos. Eu posso mexer também a coordenada y, colocar na planilha. E eles aparecem agora na segunda linha. Então a primeira linha são os valores x, a segunda linha são os valores y. Agora eu vou copiar eles e colocar no Excel, que é mais fácil de trabalhar eles. Então aqui é o Ctrl C e vamos para o Excel. Aqui no Excel eu vou colar os valores da coordenada x, certo? Aparecem em uma linha de novo. Eu vou selecionar toda essa linha, copiar, Ctrl C, e colar aqui na primeira coluna, mas vou colar como transposto. Então, desta forma, eu transformei a linha em uma coluna. Já estão aqui no Excel os valores x da curva elástica. A gente pode voltar ao GeoGebra e fazer o mesmo com a segunda linha. Copiamos, Ctrl C. Vamos para o Excel, colamos, ele cola tudo numa linha, copiamos novamente e colamos aqui do lado, mas colamos como transposto. E agora a gente tem os valores y, mas como coluna. Então temos x e y como coluna,
Estes seriam os valores experimentais da curva elástica. Tendo esta curva elástica, a gente vai obter um módulo de elasticidade. Okay? Então, essa seria a maneira de obter experimentalmente os valores da curva elástica utilizando o GeoGebra. Okay? Essa aqui é uma proposta para análise do módulo de elasticidade do material, porque conhecendo a curva elástica e as dimensões, a massa, os comprimentos da viga, a gente pode inferir a partir dessa curva elástica um módulo de elasticidade com uma boa precisão, utilizando esta análise de imagens e o software GeoGebra, que é gratuito.